Pouco ouvir a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é chamado como o Sermão da Montanha. Alguns pregadores dizem que Jesus iniciou seu ministério com um retiro, que seria esse Sermão da Montanha com seus discípulos, e depois diz que ele terminou com outro retiro, que está no capítulo de João 13, 14, 15 e 16. São textos muito profundos, cada um desses capítulos fala muito, e é muito importante nós conhecermos. Mas hoje vamos ler uma parte do capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 19. Diz assim: Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, com grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta, do que as roupas? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura, ou uma hora à tua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhais para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequenas fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Um texto um pouco longo e fala de alguns assuntos diferentes, mas é um texto que me ensinou muito, eu estudando para trazer essa mensagem, e ele ministrou muito em mim. Vamos andar nele novamente.
começando pelo verso 19: não acumulem para vocês tesouro na terra. Não façam isso. Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem tesouros no céu. Acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. O dinheiro é algo que nós temos que ter muito cuidado como lidamos com ele. É algo que ele pode nos seduzir e nos arrastar ao pecado, a uma perdição. Nós somos brasileiros e sabemos o quanto os nossos políticos se venderam pelo dinheiro. Quantas loucuras eles fazem para ter dinheiro a cada vez e juntar mais dinheiro. E não é só eles. Todos nós, se tivermos oportunidade, se não tiver cuidado, podemos cair. O poder que o dinheiro te dá, ele é muito sedutor. Muito sedutor. E não é simples, simplesmente dizer não. Ainda mais quando tem alguém te oferecendo oportunidades. Então é algo que devemos cuidar muito. Em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, vamos abrir lá fazendo um favor, no capítulo 6, ele fala algo sobre o dinheiro também, sobre riquezas, no qual nos ensina. A Bíblia fala bastante sobre isso. Então é necessário entender um pouco o que Deus fala sobre o dinheiro. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo de comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Amém. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Então, até mesmo nós que estamos na fé, se não ter um cuidado com relação ao dinheiro, ele pode nos arrastar até mesmo a desviar da fé em Cristo. Paulo fala claramente que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e o resultado, se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então é algo que devemos cuidar muito. Também temos na Bíblia a história do jovem rico, que chega a Jesus e fala: Senhor, que devo fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele seguir os mandamentos. Não, eu já obedeço todos, desde a minha mocidade. Ok, se você quer ser perfeito, vende as tuas coisas, tuas propriedades, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Mas aquele jovem, como era rico, dono de muitas propriedades, se entristeceu. Porque, nossa, para mim herdar o reino do céu, a vida eterna, terá que vender as minhas coisas. E pegou e vazou, não seguiu a Jesus. Porque ele confiou mais nas suas riquezas. Depois que ele saiu, Jesus virou para os discípulos e falou: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos espantaram: como assim?
Aí Jesus falou, na verdade eu te digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Então, os que confiam em riquezas não entrarão no reino de Deus. Nós temos que saber onde está a nossa confiança. Onde está a nossa certeza na vida. É no dinheiro? É na liberdade financeira? É nos meus bens, na minha capacidade de trabalhar, no meu conhecimento? Não, nossa segurança tem que estar em Deus. A nossa fé, a nossa certeza tem que estar em Deus. No verso 21 do texto de Mateus, também diz, pois, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estava o tesouro daquele jovem? Nas riquezas dele, e não em Deus. Não no desejo de ter a vida eterna. Não estava no desejo de participar do reino de Deus. Mas estava nas suas propriedades, nas suas riquezas. Ali estava o coração dele. Coração aqui não fala o coração, órgão, mas fala da mente, a sede dos nossos desejos, nosso sentimento, a mente dele, os pensamentos dele, a confiança dele, os desejos estavam na riqueza. Não há nenhum problema ter dinheiro. Não há nenhum problema ser rico. Desde que você saiba que o dinheiro está para te servir, não para você servir ao dinheiro. Você serve somente a Deus e não ao dinheiro. Amém? Seguindo o texto, a partir do verso 22, diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos é pelo qual nós captamos o nosso mundo visível, a luz, temos contato, conhecemos o mundo visível. Imagine se fôssemos cegos, nada veríamos, naturalmente. Tudo seria escuro. Da mesma forma é na vida espiritual. Da mesma forma. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, no verso 23. Portanto, se a luz que está dentro de você seja trevas, quão tremendas são essas trevas. Se os teus olhos espirituais, se você não tem um conhecimento, uma visão das realidades espirituais, tanto da parte de Deus, quanto da realidade das guerras espirituais contra demônios que temos a cada dia, você estará andando em trevas. E essa expressão, trevas, com grandes trevas estão dentro de ti, está querendo dizer as trevas morais também. Porque aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm a luz, que é Deus, andam em trevas morais, andando em pecado, a ausência da luz espiritual, a ausência de Deus na vida dele. Isso inclui a ideia de que essa pessoa anda em iniquidade, em pecado, sem controle nenhum, de uma natureza pecaminosa. E a consequência disso é a calamidade e a condenação, a perdição eterna. Então nós temos que nos autoexaminar. Não examinar ao vizinho ou ao outro, nos autoexaminar. Eu tenho a luz de Deus em mim? O meu corpo é luz, a minha mente, as coisas que eu penso, que eu busco, os meus desejos, o meu coração busca as coisas de Deus, as coisas boas? Ou em mim eu vejo sentimentos ruins, inveja, ódio? Temos que nos autoexaminar. Pegar a palavra de Deus e ler e falar onde eu me encaixo em cada situação. Onde que eu me encaixo? A saber quem eu sou. Porque é muito triste você achar que é luz porque você vem na igreja.
E no dia do Senhor, o Senhor falou: afasta de mim, porque eu não te conheço. Uma igreja não te salva. Uma igreja prédio. O que te salva é Jesus. O que te dá a luz é Deus. Claro que aqui na igreja estamos falando dele, e através de falar, de ministrar a palavra, ele pode te salvar e revelar a luz e te tirar das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas é necessário nos autoexaminar e saber onde eu estou, quem sou eu, e se eu vejo trevas em mim, se arrepender. Se arrepender e buscar a salvação. Como o André estava ministrando, aquele povo de Nínive andavam em trevas, pecavam contra Deus. Jonas foi, ministrou e eles se arrependeram. Eles entenderam que eles mereciam a condenação, mas se arrependeram e buscaram a misericórdia de Deus e receberam a luz, receberam a vida. Não foram condenados. Na primeira carta de João também, vamos só ler um pedaço da mesma carta que o André leu, mas no capítulo 1, o verso 5 e 7, 5 até o 7 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Isso aqui é para nós nos vigiarmos. Se nós falarmos que temos comunhão com Deus, eu venho a uma igreja, mas anda em trevas, anda em pecado, mentimos, não andamos na verdade. E onde não há verdade, não há Deus. Onde não há luz, não há Deus. Deus não tem nenhuma comunhão com as trevas. No verso 7 diz assim: se porém andamos na luz, como Deus está na luz, temos comunhões um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então, entender onde eu estou, quem sou eu, e entendendo, buscando a luz que é Deus, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos erros. Infelizmente, ainda pecamos. Quando menos esperamos, damos uma escorregada. Mas quando nos arrependemos e buscamos a luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos continuar no texto de Mateus, a partir do verso 24. A gente introduz um outro tema. Um pouco relacionado ao primeiro tema do dinheiro. Um pouco, não totalmente. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu acho que acabou a bateria. Só libera o verde. Se alcançar ali. André. Som. Verde. Número 2. Sim. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ser governado por dois senhores. Pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, ou a Deus e ao dinheiro, como em algumas traduções. Jesus usa o nome mamão relacionado a um ídolo, a um demônio. Aqueles que adoram o dinheiro acabam adorando a um ídolo, a um demônio. E você nunca vai adorar a Deus e a demônios ao mesmo tempo. Ou você vai amar a Deus,
e odiar os demônios ou o dinheiro, o amor ao dinheiro, ou você amará o dinheiro e desprezará a Deus? Novamente, introduzindo o dinheiro, temos que ter um cuidado especial como nos relacionamos com ele. A maioria de nós, acredito totalmente todos nós, viemos para essa terra para ter uma condição financeira melhor, para melhorar a nossa vida, alguns pais para dar uma melhor condição de vida para os seus filhos, e isso é são, isso é real, isso é bom. Mas muito cuidado o que você faz para alcançar a esses objetivos que você tem. Muito cuidado como você faz pelo dinheiro. O desejo de conseguir dinheiro, muitos acabam até desviando da fé, como o texto de Timóteo diz. Muitos para conseguir dinheiro, para mais 2 horinhas de cleaner, ou qual seja o teu trabalho, deixa de vir à igreja a adorar a Deus. E outras coisas, em outras reuniões, comunhão. Nós temos que colocar numa balança e entender os valores que nos governam, os valores da vida, o que é importante para nós. Então, com o dinheiro é bom, ele nos proporciona muitas coisas, mas temos que saber lidar com ele e não deixar os nossos sentimentos, não acabar servindo ao dinheiro. Ele tem que nos servir para os objetivos que queremos, mas não nós trabalharmos igual louco somente para ter dinheiro. O dinheiro não é um fim, ele é um meio para chegar a um objetivo. Amém? Amém. No verso 25, começamos um outro tema. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou quanto a ver de beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Nós temos que dar graças a Deus, nós temos muito mais do que precisamos, não é verdade? Acredito que, pelo que eu conheço, nenhum passa necessidade de comer, né? Deus nos tem abençoado, como o pastor Orlando fala, tem uma das igrejas mais prósperas, né? Deus nos tem abençoado, mas nós não devemos nos preocupar muito com o de comer. Nós temos que entender que nós temos o para sobreviver é o suficiente. Sabe, o mais importante do que a comida é o sobreviver. Então nós temos que cuidar com isso, entender essas coisas. E o corpo não é mais importante do que a roupa? Nós temos que... Há muitas vaidades. Nós temos vaidades, na verdade. Eu sou uma pessoa vaidosa. Mas o que é importante? O que vestimos ou estarmos vestidos? Porque muitos querem vestir somente roupas de marcas finas. Isso não há problema. Mas eu só visto se for isso? O importante é estarmos vestidos decentemente e algo que nos proteja do frio, principalmente nessa terra. Então temos que entender, o de comer é importante, mas o mais importante é sobreviver. Vestir bem é bom, mas o importante é estarmos decentes e protegidos. Amém? Paulo fala um texto muito importante em Filipenses. Todos puderem abrir Filipenses capítulo 4. É um texto muito profundo, do qual deve ser o nosso objetivo como cristãos. Nosso objetivo, aprender. Espero que nenhum de nós chegue à situação
que Paulo chegou, mas se chegarmos, será muito bom. Será muito bom porque aprenderemos a dar valor real às coisas que nos... saber por uma escala de valor em nossas vidas. A partir do verso 10 de Filipenses 4, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, isso Paulo escrevendo à igreja que estava em Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Digo isso não por causa da pobreza ou a necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Aleluia. Paulo estava preso. E os irmãos da igreja mandou algum dinheiro para ele, algumas comidas e roupas. E ele agradeceu, alegro-me grandemente, se alegrou por receber isso da igreja que estava em Filipe. Mas disse assim: não digo isso por causa da minha necessidade, porque eu aprendi a viver. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Aprender a viver contente, não reclamando. Igual o André disse aqui, às vezes nós reclamamos muito. Temos que aprender a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei a passar necessidade. Olha o que ele aprendeu. A passar necessidade. Verso 12. E sei o que é ter de fartura. Paulo, antes de converter, ele era um cara bem sucedido. Mas ele teve que aprender a estar contente na necessidade. Aprendi o segredo. Olha a continuação do verso 12. Sem a passar necessidade de ser a ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Aprendeu há um segredo. Não é algo simples. E eu ou você não vamos aprender se nós não chegarmos a essa situação de chegar a passar fome. Não vamos, porque é uma realidade que está muito longe de nós. Mas se um dia chegarmos, buscar em Deus como aprender a viver contente nessas situações. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí a continuação que todo mundo gosta: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente, são ensinamentos profundos do qual não são reais para nós hoje, mas são reais para muitos cristãos. São reais para... Nós tivemos ao mês passado o irmão, o apóstolo que está em Angola, ele mostrou a necessidade. E isso é real para aquelas pessoas. É real para aquelas crianças que não têm o de beber, não tem água decente para beber, não tem roupa, não tem comida. Sabe, os que ainda não fizeram o trabalho de apadrinhamento de uma criança, faça com apenas 20 libras por mês. Você estará sustentando a criança por um mês de comer, a ter pelo menos uma refeição por dia, que elas não têm em casa, porque os pais não têm condições. 20 libras, nós gastamos 20 libras no Nandos, não, Regis? De fartura, temos fartura, né? E é maravilhoso. Mas pense que aquelas pessoas não têm nada para comer, e com 20 libras
nós podemos sustentar uma criança. Então, se você ainda não fez, faça. Há muita gente passando por esse tipo de necessidade. E não é fácil para eles aprenderem. Muitos não têm a Deus. E para aprender isso, mesmo tendo Deus, há um nível de relacionamento muito grande do que Paulo é um exemplo para nós. Como ele mesmo diz, copiai de mim, aprendei de mim, imitai a mim, como eu imito a Cristo. E um aprendizado desse, como nós não imitaremos um homem como esse? Mas dificilmente nós aprenderemos se nós não chegarmos nessa realidade. Dificilmente. Verso 26 de Mateus. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não tem você muito mais valor do que uma ave? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, um dia ou algo na sua vida? Por que se preocupar se você não pode fazer nem isso? Crê em Deus, espere em Deus. Verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua riqueza, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Onde está a nossa confiança? Estamos começando agora, entrando na primavera, e vamos ver essas árvores que estão secas, todas floridas. E é lindas, não é verdade? É Deus cuidando delas. É Deus dando essa beleza das suas folhas e flores e colorindo elas, dando vida. E Deus cuida dela assim agora na primavera, no verão e no outono. O próprio Deus manda uma chuva e vento e a desnuda. Se Deus cuida assim dela, não cuidará de nós? Por que nos preocupamos tanto com o terreno, tanto com essas coisas físicas? Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos, os gentios, pessoas que não têm Deus, se preocupam com essas coisas. São elas que correm atrás disso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Os que são pais aqui nunca vai deixar um filho passar necessidade. Ele deixa de comer para dar ao seu filho. Eu tive essa experiência quando era criança. Meus pais deixavam de comer para dar a mim e as minhas irmãs o dia para comer. Então, se o meu pai, que é mau, sabe fazer isso pelo filho, quanto mais o Pai Celestial, que deu o seu próprio Filho por nós. Amém. A maior prova de amor foi Ele que deu. Como Ele não vai cuidar de nós no nosso dia a dia? Amém. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus. Não busquem essas coisas, o que comer, o que beber. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Todas essas coisas, o Pai sabe que precisamos disso. Mas Ele fala, busque primeiro o reino de Deus. Busque a eternidade, busque a Deus. Jesus mostra a verdadeira escala de valor para as nossas vidas. O corpo vale mais do que o vestuário, mais do que as roupas. A vida vale mais do que a comida. Mas acima dessas coisas terrenas, é a comunhão espiritual com Deus, um relacionamento com Deus. Quem dá a posição de Deus
no trono de sua vida, a posição central mais importante, o mais valioso em sua vida, vai experimentar o cuidado de Deus diariamente. Como Israel falou um tempo, um momento, até aqui Deus nos trouxe. Amém. Até aqui Deus nos trouxe. Deus cuida de nós a cada dia. Se nós darmos a Deus a posição, o governo de nossas vidas, nós enxergaremos a cada dia o cuidado dele. Desde o levantar, como o André falou, o de comer, o de beber, o de vestir, ter um teto acima da tua cabeça do qual te protege. E muito mais. Deus nos tem dado muito mais, muito mais. Por que nos preocupamos com tudo isso? Porque, mesmo entendendo as realidades e as promessas de Deus, nos prendemos a essas coisas físicas. Eu vejo isso em mim mesmo. Não estou numa posição de mais santo que vocês de maneira nenhuma. Cara, mas por que nos prendemos a isso? Temos que a cada dia buscar em Deus a libertação desse mundo físico, a libertação desse corpo que nos prende nessa terra. Jesus falou: crede em Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Nós nos preocupamos tanto, mas Jesus fala: não se turbe, não se preocupe em vossos corações, crede em Deus. Credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar uma morada para vocês. Eternidade, eternidade. Os olhos fixos na eternidade. Buscar em Deus a libertação dessa prisão física, desses desejos físicos, desejos dessa terra. Não que vamos abster de tudo, mas tudo que tivermos terá o seu valor. Mas primeiramente, busque o reino de Deus. Amém. Busque o reino de Deus, a eternidade e a sua justiça. Justiça no nosso caráter, uma conduta justa como Jesus é justo e como Ele viveu justamente nessa terra. Em todo o nosso viver, no nosso trato com as pessoas, em nossos trabalhos, nos nossos sentimentos, no modo de tratar as outras pessoas com gentileza, educadamente, com amor, em todos esses pontos. Andarmos tão justamente que, como os fariseus não encontraram pecado em Jesus, que Pilatos não encontrou em Jesus crime algum para ele ser crucificado, para andarmos justamente como Jesus andou. Andarmos justamente como os apóstolos, que o povo prestava grande admiração neles. E muitos outros dos homens bíblicos, que tanto Daniel e seus amigos, que o povo nada encontrava nele, pecado nenhum neles. Mesmo os inimigos, procurando o pecado neles para prendê-lo e matá-los, não encontravam. Então essa é a justiça do reino de Deus que nós devemos procurar a cada dia. E no sentido interno, tendo o coração, a consciência reta diante de Deus. Consciente de que Deus sabe tudo o que eu faço e o propósito que eu estou fazendo aquela coisa. Se eu estou fazendo para me aparecer ou se eu estou fazendo para Deus aparecer. Se eu estou fazendo para mim receber a glória ou para Deus receber a glória. Com essa consciência, fazendo tudo para Deus, internamente, justamente. Amém? Então, procurar primeiro, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a eternidade. Sermos libertos. Usarmos e usufruir de tudo que o mundo nos propôs. Mas nenhuma dessas coisas é mais importante para nós do que a eternidade com o Pai. Amém. Amém, amor? Amém. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus.
lendo a palavra, obedecendo a palavra de Deus, amando uns aos outros, amando os nossos familiares, respeitando jovens, honrando, respeitando seus pais, honrando e respeitando seus professores, as pessoas de autoridades, a cada dia buscar o amor, o reino e a justiça de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Luiz.